Boa noite, eu sou Herbert Borges. Boa noite, eu sou Natália Lenk. Estamos começando mais um Jornal do Crawl. E hoje, no quadro Quanto Mais Nada, vamos falar um pouco mais do nado crawl. É o nado mais eficiente da natação, aquele que percorre a maior distância no menor tempo possível. Neste nado, o praticante mantém a parte frontal do corpo voltada para o fundo da piscina. Além disso, outra característica interessante é que ele é um nado alternado. Vamos falar agora com o nosso correspondente Marquinhos Salva-Vidas, que está no Centro Olímpico Muzamba City. Boa noite, Marquinhos, tudo bom? Boa noite, Herbert e Natália. Estou aqui com o João Nadador, professor de natação. Hoje ele vai nos esclarecer um pouco mais sobre o nado crawl. Boa noite, João. Boa noite, tudo bem? Você poderia nos dizer o que é o nado alternado? Claro, vamos lá. Boa noite, Marquinhos. Nado alternado é aquele que tem alternância entre os membros, revezando a forma de utilização de braços e pernas. Dois nados contam com essa característica, o nado costas e o nado crawl. Na ação dos braços temos duas fases, a fase aquática e a fase aérea. Na fase aquática existem 3 varreduras, uma não propulsiva e 2 propulsivas, onde essas varreduras correspondem a 90% da propulsão produzida pelo nadador. João, como são feitas essas varreduras? A primeira varredura é a não propulsiva, ela tem direção para baixo. A segunda varredura é direcionada para dentro, na direção do peito. E a última varredura, ela é direcionada para cima. E a fase aérea? Como ela funciona? Na fase aérea é quando se prepara para iniciar uma nova braçada. Ela é dividida em 2 fases. 2 fases? Como assim? Isso mesmo. A primeira fase se inicia com a ruptura da superfície da água, começando pelo ombro, cotovelo, até ele passar por cima do ombro. Na segunda fase é onde se inicia a passagem do cotovelo sobre o ombro e termina com o ataque na água, entrando primeiramente o dedão. Por que o dedão primeiro? Porque assim o braço já entra na posição correta para executar uma nova varredura. Durante o nado, o tronco deve girar em torno do seu próprio eixo, com o objetivo de maximizar a força propulsiva dos braços e ajudar o giro da cabeça no momento da respiração. Mas o nadador vai ficar rodando? Não entendi. Não. São pequenas oscilações que variam entre 30 graus e 45 graus para nadadores de pequenas distâncias, que são velocistas, e 50 graus a 60 graus para nadadores de maiores distâncias, que são os nadadores fundistas. Por exemplo, quando seu braço direito estiver estendido à frente da cabeça e o braço esquerdo estiver saindo da água no final da propulsão, o tronco deve estar voltado para um dos lados, o que fará com que o nadador tenha maior envergadura na braçada e diminua a resistência frontal. No nado crawl, temos 2 tipos de respiração, a lateral e a bilateral. Não sabia, bem interessante isso. Mas como funciona cada uma delas? E qual é a melhor? Cada uma delas tem suas particularidades. A lateral é a mais utilizada em nados mais curtos. Utiliza a pernada para sustentar o corpo e manter a posição, se vira para um dos lados e inspira pela boca e expira pelo nariz ou boca simultaneamente, depende do nadador. Mas por que expirar pelo nariz se nossa respiração natural se inspira pela boca e expira pelo nariz? Justamente por você estar em um meio líquido, este tipo de respiração ajuda o nadador a não se afogar. Além de, inspirando pela boca, ele consegue inspirar um volume maior, em menor tempo, tendo em vista que, na natação, ficamos a maior parte do tempo em apneia. E a respiração bilateral, quando ela é utilizada? A respiração bilateral é mais utilizada em provas de fundo e longas travessias. Serve também para observar o adversário durante a prova. O batimento de pernas no nado crawl é muito importante para a coordenação global do estilo e tem basicamente 3 funções: propulsão para frente, sustentação, melhorando a posição horizontal e diminuindo a resistência frontal, e a terceira função é para o equilíbrio, compensando o rolamento dos ombros e quadril. Mas como vão ajudar no equilíbrio se as pernas só vão para cima e para baixo? É aí que você se engana. O batimento das pernas tem 3 direções: ascendente, descendente e diagonal. Mas as direções principais realmente é para cima e para baixo. O movimento lateral está ligado à rotação de quadril. Se as pernas continuarem a bater na direção ascendente e descendente, o nadador não consegue nadar reto, por isso a compensação. Então eu só tenho que bater a perna? Não preciso fazer mais nada para não afundar? Não. Existe uma técnica correta para a ação das pernas. O movimento parte da articulação coxo-femoral. Na fase ascendente do batimento, a perna se dirige para a superfície estendida, com os pés em flexão plantar. Uma vez que a planta do pé atinge a superfície, o joelho se flexiona e começa a fase descendente do batimento.
com uma extensão enérgica das pernas para baixo, mantendo os pés em extensão plantar. O número de braçadas e pernadas é conhecido como a sincronização do nado, e ele varia de acordo com o nadador e também pelo tipo de prova. Então, a cada pernada eu devo dar uma braçada? Primeiramente, devemos entender como funciona o ciclo de braçada. No caso dos nados alternados, onde um deles é o crawl, a cada 2 braçadas corresponde a um ciclo. Mas e a pernada? Calma, você está muito apressado. A pernada vai ser diferente de acordo com o tipo de prova, podendo ter a sincronização de 6 pernadas para um ciclo de braçadas, para provas de 50 e 100 metros, 4 pernadas para um ciclo de braçadas, 200 e 400 metros, e 2 pernadas a cada um ciclo de braçadas, que são provas de 800 e 1500 metros. Lembrando que isso não é regra, são apenas exemplos de sincronização que varia também para cada nadador. Bom, gostaria de agradecer a presença do grande professor de natação João Nadador, que nos esclareceu muito sobre o nado crawl. E com isso, encerramos a matéria de hoje. É com você, Herbert. Obrigado, Marquinhos Salva-Vidas. Desculpe, devido a problemas técnicos, vamos ter que encerrar nosso Jornal do Crawl. Tenha uma boa noite. Até a próxima, uma boa noite. Boa noite. Está começando agora a primeira e provavelmente última edição do Borboleta News. Eu sou o Marcos Phelps e hoje no quadro O que eu faço é nada, vamos falar um pouco mais sobre o nado borboleta. Boa noite, sou João Kleber Silva. A história do nado borboleta começou nos anos 30, quando a nadadora brasileira Maria Lenk inovou a executar o nado pela primeira vez, que evoluiu no nado peito. A partir daí, os atletas notaram que podiam nadar mais rápido, ao recuperar os braços em cima, ao invés de embaixo da água. Agora, vamos conversar com a nossa correspondente Natália, direto do Centro Olímpico de Muzambique, referência mundial de natação. Boa noite, Natália. Está me ouvindo? Boa noite, Marcos Phelps e João Cielo. Estou aqui com o professor Herbert Borges, que vai nos tirar algumas dúvidas a respeito da modalidade. Boa tarde, Herbert. Você poderia me falar um pouco mais sobre o nado borboleta? Claro, o nado borboleta é um nado simultâneo, onde os braços e as pernas se movem ao mesmo tempo. As mãos devem entrar na água um pouco fora da linha dos ombros, com as palmas voltadas para fora ou para baixo, de maneira suave, com os cotovelos ligeiramente flexionados. E quais são os erros mais comuns nas movimentações de braço? Entrar muito fechado, entrar muito aberto e empurrar as costas da mão para dentro. Nas pernas, o movimento se inicia na articulação coxo-femoral. Os joelhos estão flexionados e os pés voltados para dentro com ligeira flexão plantar. Os joelhos um pouco afastados. O nadador executa uma extensão articular do joelho, ou chicote. E a respiração? Como ela é feita? A respiração neste nado é frontal e inicia-se no final da tração dos braços, e a expiração é realizada de modo explosivo, quando inicia a segunda metade da tração dos braços. O número de braçadas para cada respiração completa varia de nadador para nadador, sendo mais comum de 1 a 2. E para finalizar, a posição do corpo deve estar mais plano possível durante a fase propulsiva da braçada. A cabeça deve entrar na água quando as mãos entram, mas não excessivamente. Agradecemos a presença do professor Herbert Borges, que nos ajudou a entender melhor o nado borboleta. É com você, João Cielo. Boa noite. Obrigado, Natália, pela reportagem ao professor Herbert Borges. O Borboleta News está chegando ao fim de sua edição. Agradecemos a você, telespectador, por nos acompanhar. E para você que gostou da matéria de hoje e quer mais informações sobre o nado borboleta ou outros estilos de natação, só procurar a professora Daniela Martins, do Secais, lá naquela cidade lá, Muzambique. Obrigado a todos e uma boa noite. E agora, com as curiosidades dos nados. Começando com o nado borboleta, também conhecido como golfinho ou mariposa. É um estilo de natação relativamente novo. Seu nascimento ocorreu em função das incertezas do regulamento do nado peito. Isso porque, na década de 50, o deslocamento dos braços para frente não estavam previstos nas regras da Federação Internacional de Natação. Sendo assim, ocorreu essa adaptação para o nado borboleta. O recorde masculino do nado borboleta pertence ao ucraniano Andriy Govorov, que conquistou
em 2018 em Roma, na Itália, com o tempo de 22 segundos e 27 milésimos. Já a recordista feminina do nado borboleta é a sueca Sara Ström, que conseguiu essa marca em Borås, na Suécia, com o tempo de 24 segundos e 43 milésimos. Agora, vamos falar um pouco sobre as curiosidades do nado crawl. O crawl já era praticado bem antes do aparecimento da nossa civilização. Ele é, sem dúvida, o estilo mais utilizado e mais rápido. Porém, na verdade, ele não pode ser considerado um estilo verdadeiro. Na verdade, o que existe é a prova de nado livre, quando o atleta pode nadar como quiser, até ele inventar um estilo próprio. Tanto que a Federação Internacional de Natação não menciona o crawl pelo nome em seu livro. Ele é considerado não apenas uma técnica de natação, mas também uma disciplina olímpica. No princípio, o estilo utilizava diversas vezes o mesmo braço, o que cansava o nadador e dava pouca velocidade ao nado. Apenas em 1906, na Europa, que o crawl foi aperfeiçoado e passou a ser realizado em braçadas alternadas e com movimento vertical das pernas. O recordista masculino do nado crawl ou nado livre é o brasileiro César Cielo, que conquistou nas Olimpíadas de Pequim em 2008, com o tempo de 21 segundos e 30 milésimos. Lembrando que todos esses recordes se referem aos 50 metros, inclusive os do nado borboleta. Já a recordista feminina é a holandesa Hannome Kromowidjojo, com o tempo de 24 segundos e 5 décimos. Esse recorde foi conquistado em Londres nas Olimpíadas de 2012. Para finalizar nosso trabalho, vamos para as curiosidades gerais da natação. Gregos, romanos, assírios e egípcios, que eram habitantes das antigas civilizações, foram os primeiros nadadores da história, entre os anos de 500 e 1500. As provas olímpicas, hoje tradicionalmente realizadas em piscinas, com regras e regulamentos definidos e estabelecidos, eram antigamente realizadas em mar aberto, nas 3 primeiras edições dos Jogos da Era Moderna. As maiores velocidades alcançadas pelo homem até hoje foram de 7,2 km por hora no nado crawl e 6,6 km por hora no nado borboleta. É estimado que os nadadores levam aproximadamente entre 200 e 400 milésimos de segundo para reagir ao tiro de largada. O ex-presidente americano Benjamin Franklin foi um excelente nadador. A paixão pelo esporte aquático era tamanha que ele criou a primeira roupa de mergulho, já que também era cientista e inventor. Em 8 de abril comemora-se o Dia da Natação. A natação é a única atividade física recomendada para crianças menores de 3 anos. Ajuda no desenvolvimento e previne doenças respiratórias. Os soldados gregos e romanos tinham a natação como treinamento e preparação para as batalhas. E com isso, finalizamos nosso vídeo sobre o nado crawl e o nado borboleta. Espero que tenham gostado. Obrigado e até uma